diz assim, no seu íntimo, você está falando assim: Jesus, fala comigo, Jesus. Tem alguém nessa noite comigo dizendo assim: Jesus, fala comigo nessa noite? Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Simão Valadão. Diz que está bonitão, elegante. Eita, Jesus. Senhor, ó Deus, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, no nome de Jesus, diante da Tua presença. Queremos a Te louvar, agradecer, meu Pai, e pedir, Senhor, ao Senhor, no nome de Jesus, usa o Teu servo, Senhor, ó Deus amado, de uma maneira, ó Deus querido, não para aquilo que nós queremos ouvir, mas que precisamos ouvir, meu Pai. Que ele venha ser um instrumento, Senhor, o tocador. Continua falando com a Tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Amém, Jesus, e graças a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Pode se sentar, irmãos. Descansa um pouquinho as pernas. Fica à vontade. Daqui a pouco eu vou falar sobre o texto que a gente vai estar falando nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de agradecer ao pastor que me fez esse convite. E esse convite já está pendente bastante tempo, né, pastor? O Valadão liso e saboado vai sempre... Há mais de 6 meses, irmãos, o pastor já tem... Valadão, vem trazer uma palavra. E eu vou fugindo. Que meu ministério é ensino, irmãos. Eu gosto muito de ensino. Essa é minha chamada. Pastor Juvino, evangelismo. Emerson Fiuza, taca fogo. Então eu chamo a cada um no seu chamado. Então, mas agradeço o pastor, que dessa vez o convite não teve jeito. Falei, agora Jesus falou, ou vai, né? Então, pela misericórdia de Deus, estou aqui. Agradeço a Deus, então, por essa oportunidade, aos obreiros que aqui estão na minha retaguarda, aos músicos aqui, minha esposa está ali, com as meninas, e os meus amigos também, que eu fiz alguns convites especiais, pastor. Eles me atenderam. Pastor Edivaldo, nosso grande amigo, intercessor. E tem um ilustre que não foi apresentado, que chegou agora há pouco também. Gostei que ele ficasse de pé, o irmão Marcelo, presbítero, pastor lá no Ministério Ipiranga. Bênção de Deus, irmãos. Pense no homem crente. Meu fruto, irmãos. Lá de trás, né? No século passado. Pode sentar, irmão. Deus abençoe. Hoje congrega no ministério lá, uma bênção na igreja dele, com o pastor, servo de Deus. E eu gosto de dar honra a quem honra. Amém, irmãos? Então, com isso, sou muito feliz, muito alegre por essa oportunidade, mas culto de ceia é um culto muito importante para quem prega. E eu vejo os irmãos que têm oportunidade, e quando você tiver oportunidade também para vir pregar num culto de ceia, o tema da ceia tem que ser sempre Cristo. Eu vejo os irmãos pregando o Antigo Testamento, falando de outras coisas interessantes, palavras boas, abençoadas. Mas culto de ceia é para nós falar da pessoa de Cristo. O corpo, o sangue, não somente na parte litúrgica, na parte prática, mas a palavra. Tem que brilhar Cristo, amém? E quando o pastor me chamou para o culto de ceia, eu falei, meu Deus, e agora a palavra? Deus botou no meu coração uma palavra, amém? 1 Coríntios, culto de ceia, vamos lá. Quem é meu aluno na EBD sabe, né? Valadão dá muitas brechas para vocês falar a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 11. Eu acho que depois de Malaquias, Lucas, 1 Coríntios capítulo 11, é um dos textos mais falados na igreja, né? Que é só quero ler a parte 11 e 26, somente a parte final, vamos lá. 11 e 26 de 1 Coríntios diz assim: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor, até que Ele... Então, todas as vezes que nós comemos o pão, nós tomamos o cálice, é obrigação minha, não somente de quem está pregando, mas dos pregadores, de todo mundo que participa da ceia do Senhor. A obrigação nossa é anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Mas vamos lá, Valadão. A morte do Senhor, ceia, o que tem a ver? Que todo
segundo sábado do mês, o pastor faz a ceia, a gente vem à igreja, a gente se veste com a roupa, a gente tem a oportunidade de estar aqui. Eu queria falar com os irmãos nessa noite, queria ser breve. O pastor me deu até 00:30, mais ou menos, para mim terminar o estudo. Vocês não vão cochilar e nem dormir aí, né, irmãos? 00:30 eu vou estar passando a palavra, estou brincando, irmãos. Vou ser bem breve. E, aproveitando o gancho, eu quero fazer a propaganda aqui, tá? Posso fazer a propaganda aqui, pastor? Amanhã às 8:30? Irmã Norma, você que ainda está faltoso, que tem uma preguicinha de acordar cedo, eu quero pedir para vocês, venha cedo, venha aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Você jovem, que estuda, que tem seus compromissos, eu sei que não é fácil, mas venha, porque hoje você está aí. Hein, Marcelo? Um dia nós era jovem ainda, né? Sentado na igreja, participando das atividades da mocidade, e os anos passam e aprove a Deus de hoje, Deus está aqui, então amanhã é você, jovem, ok? Então venha na escola bíblica, aprenda a palavra de Deus, tenha amor, zelo pela palavra de Deus, amém? Então nossa escola bíblica amanhã, 8:30, ok? Na última ceia do Senhor, eu queria retratar com os irmãos nessa noite, com base em Coríntios 11:26, quando nós lemos, fazer isso em memória de mim. Mas memória de quê? O último dia de Jesus, tem alguns eventos que eu quero estar falando, mas eu vou ser um pouco rápido, porque senão o tempo vai voar. Eu queria ser sucinto, eu queria que os irmãos entendessem, mas para que os irmãos entendessem, nós temos que voltar um pouco no dia. Vamos lá comigo, viajar no tempo, vamos pegar uma máquina do tempo, vamos lá no último dia. Jesus, antes da crucificação, um dia antes, ele fala para os discípulos, por volta de 12:00, quero que vocês vão para a cidade, procurem um lugar lá, assim, assado, e ali nós vamos vamos cear e vamos passar ali a tarde junto, o resto da tarde, e vamos comer a ceia. E os discípulos vão. Só que antigamente, na época de Jesus, o tempo não era contado igual ao nosso, ok? Como que funcionava, Valadão, o tempo naquela época? O relógio romano era diferente do relógio judaico. O relógio romano, ele continha a hora primeira. Alguém sabe que hora que é a hora primeira? Do dia? Hein? Alguém sabe? Pode falar alto. 6 da manhã, isso. Então, a primeira hora do dia romano era 6 da manhã. Assim que o sol nascia. A hora terceira, por isso que no relógio, você vê lá o número 1 em romano no relógio, aqueles relógios antigos, você vai ver isso. 1 em romano. Depois a hora terceira. Alguém sabe dizer a hora terceira aí? Qual que, no relógio nosso, que horas seria? Oi? 9 da manhã. Vou pegando raciocínio aí, gente. Ah, por que você está falando isso, Valadão? Daqui a pouco os irmãos vão entender. A hora terceira. A hora terceira, depois vamos para a hora sexta. Que hora que é a hora sexta, Valadão? Alguém sabe? Oi? 12:00? Isso, bacana, estão pegando a visão. 12:00, a hora sexta. A hora nona, vamos lá. A hora nona, 3 da tarde. Isso aí, gente, pode me ajudar. A minha pregação é assim, tá? Se solta aí, relaxa e gosto que os irmãos participem. Então, 3 da tarde. E depois a hora do 10ª ou a 12ª hora, que horas que seria? Oi? 6 da tarde ou o pôr do sol. Porque dependendo da estação do ano, às 6 da tarde podia ser um pouco mais cedo, e no verão ela é um pouco mais tardia, ok? Então assim funcionava o relógio, o tempo na época de Jesus. Mas por que você está falando isso, Valadão? Porque a gente tem que entender um pouco a cronologia dos tempos. Então já vemos o dia. E a noite, Valadão? Como que funciona a noite? Oi? A noite é dividida em? Vigílias. Nosso teólogo, expert aqui no tema é isso mesmo. E eu quero que os irmãos que tem aqui peguem a caneta aí, irmãos, não tenha vergonha, copia, ou senão depois você, ali, ó, cadê? Você vai aqui no YouTube, nós estamos chique, hein, gente? Nós temos a nossa página no YouTube, tem os vídeos lá também no Face, etc., nas redes sociais. Mandar um abraço pro tem os irmãos que estão vendo online, hein, pastor? Mandei um convite para alguns irmãos, falar, não, eu não posso ir pessoalmente, porque eu estou com compromisso fora da cidade, mas eu vou estar assistindo também. Então, quem está assistindo aí, senta o dedo no like, como diz, né, o pessoal lá. Vamos no like, vamos assistir e você compartilha também, quando você chegar na sua casa, amém?
Então a noite era dividida em vigílias. A primeira vigília era 6 horas da tarde. Começava com o pôr do sol, na hora que o sol se punha. Então se iniciava a primeira vigília da noite, que ia das 6 da tarde até as 9 da noite. Primeira vigília. Vai guardando aí, gente. Segunda vigília, das 9 da meia-noite. Vamos lá. A terceira vigília, Valadão, da meia-noite às... E a quarta e última vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã ou até o nascer do sol. Mas por que você está falando isso, Valadão? Não está entendendo. Calma, tira a ansiedade. Lucas 22, abre aí. Pode deixar aberto o texto, não precisa colocar no telão por enquanto. Só quero que você abra a sua Bíblia junto comigo em Lucas 22. Agora a gente vai navegar na Bíblia. Do versículo 1 ao versículo 6, Judas então faz uma reunião com o pessoal e concorda em trair Jesus. Do 7 em diante começa a última Páscoa, que eu já citei no versículo 11. Diz o dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está o aposento que comereis a Páscoa com meus discípulos? Então vos mostrará um grande cenáculo. E eles foram achar no tudo como Jesus havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegando a hora, olha que legal, hein, gente? Chegando a hora, pôs Jesus à mesa e com eles os apóstolos. O versículo 14, no qual eu li agora. Então a ceia, ela se inicia 6 horas da tarde. Então a ceia que Jesus comeu, irmãos, ela teve início então ao pôr do sol. Virou o dia. Estão entendendo agora porque eu explanei essa introdução da minha mensagem? Para que quando a hora virasse, Jesus inicia então sua ceia. Então a noite se inicia, então Jesus senta com os apóstolos, ele começa a comer o pão, ele bebe o cálice, e ele começa a ter um diálogo particular com os apóstolos. Eles ensinam ainda nessa última ceia. Jesus dá muita instrução para eles. Jesus explica várias parábolas naquele momento íntimo, e as horas vão se passando. A ceia então se inicia por volta das 6 horas. Quando é por volta da segunda vigília da noite, que hora que é a segunda vigília, gente? Das 9 horas. Então, na primeira hora, Jesus, ele senta, ele come com os apóstolos, ele dá a sua instrução, e por volta da segunda vigília da noite, ele sai para o monte para orar. Então, após as 9 horas da noite, ele por volta de 10, não fala, nós não temos com clareza o exato momento, não é essa a intenção minha hoje, porque eu podia trazer a fundo bastante coisa, mas o tempo é nosso, não é inimigo, o tempo é nosso aliado. Então, Jesus sai para orar, ele leva 3 dos seus mais chegados, e vamos ali mais retirado para orar. Então, Jesus vai para a oração. Então, Jesus sai para orar no Getsemane. Ali ele ora, nós conhecemos a passagem, muito pregado, muito falado, derrama gotas de sangue, sabe, o suor, e etc. Acontece aquele evento. E os apóstolos, na hora que ele olha, os apóstolos estão? Já pensaram aqui? Se é eu também estaria dormindo, igual os apóstolos, gente, por quê? Depois de um dia cansativo, um dia puxado, muitas curas, muitos milagres, a preparação da ceia, encheu o buchinho na ceia, hein, pastor? Imagina aquele pão gostoso que eles comeram, barriguinha cheia, hein, gente? Tomaram vinho lá, ficaram todos felizes de barriga cheia. Então não tinha aquele pique ou aquele gás para orar. Eles estavam dormindo. Então por 3 vezes Jesus ora, Jesus vê eles dormindo. Então é passado-se na segunda vigília da madrugada. Na terceira vigília, Jesus é preso. 22:47 de Lucas. Jesus é preso aqui no 47. Estando ele ainda a falar, surgiu com uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha diante de Jesus, chegou a Jesus e o beijou. Por volta da hora terceira, Jesus preso. Jesus janta, sai para orar, e por volta entre 2 e 3 da manhã, o traidor chega com um beijo. Então Jesus é preso, 22:47, após a meia-noite. E a partir da terceira vigília, entre a terceira e a quarta vigília, Pedro vai negar Jesus. 54 ao 60 do 22 aí, ó.
Pedro nega Jesus. Então, o 61 diz assim, do capítulo 22 de Lucas ainda, virando o Senhor Jesus o olho para Pedro, e Pedro lembrou das palavras que o Senhor lhes havia dito. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Em outros evangelhos vai falar que depois o galo cantou. Esse cantar do galo não é o curucucu que a gente é acostumado a ouvir. É que entre a terceira e a quarta vigília da noite tem a troca de plantão dos guardas romanos. E se tocava um instrumento como se fosse uma campainha de escola, uma campainha de empresa, a hora do intervalo, a hora de saída. Então se tocava, esse tocar era tido como o galo da madrugada, que era tocado para a troca das sentinelas. E antes que houvesse esse horário, Pedro nega Jesus. E Jesus olha para Pedro lá nesse julgamento da madrugada. Que coisa que juridicamente quem for estudar sabe que isso é errado. Ninguém poderia ser julgado na madrugada da forma que ele foi preso, sentenciado. E esse julgamento já podia cair por terra se ele usasse o código romano ou o código da Torá, da lei, ele era proibido. Mas esse é um caso um seminário mais assim aprofundado na aula de direito, a gente pode estar falando sobre isso, que dá uma aula bacana sobre isso. Então, esse julgamento já seria inválido por causa disso. Se Jesus quisesse quebrar o protocolo, ele podia quebrar. Mas Jesus não, Jesus foi até o fim. A gente vai entender por quê. Então Pedro negou Jesus. E ali por volta da quarta vigília da noite, então Jesus é levado perante o Sinédrio. Versículo 66. Logo que amanheceu, ou seja, perto do amanhecer, Jesus juntaram os anciãos do povo, os principais sacerdotes e os escribas e o levaram para o Sinédrio. Então vão acompanhando comigo então, hein, gente. Jesus participa da ceia, conversa com os apóstolos, faz a reunião, os últimos preparos, as últimas instruções. Jesus sai para orar, Jesus é preso no monte, ele é levado então pelos traidores, e ele é levado perante o Sinédrio. Só que isso já começa o escárnio. Ele já é levado não com carinho, não com educação, mas já foi levado com socos, com pontapés, como se fosse um ladrão, como se fosse uma pessoa que tivesse cometido um crime horrendo. E aí começa o dia. Então, acaba-se a vigília da noite e começa o dia. O sol nasce, primeira hora. Pegaram aí agora, por que eu comentei a respeito disso na introdução? Então, na primeira hora do dia, Jesus ele se apresenta primeiro a Pilatos. 23 agora de Lucas, que eu estou agora, vamos lá para o 23. Capítulo 23, versículo 1. E em seguida, toda a assembleia levou Jesus a Pilatos, isso já no amanhecer do dia. Eles tiveram que acordar o governador, fazer um rebuliço lá no castelo, para que apresentasse Jesus, na primeira hora do dia, para o governador. Então, Jesus é levado perante Pilatos, na primeira hora. E é trido, então, aquele primeiro diálogo lá com Herodes e tal. E Herodes fala, não é comigo. Manda para a instância superior, manda para o careca. A instância não é comigo agora, manda para o careca. Não é comigo. Vou mandar para o chefe. O chefe que lute. Aí vai entendendo, gente. Então eles pegam Jesus e levam para o careca, para Pilatos. E Pilatos recebe Jesus, interroga, conversa com os acusadores, e o pessoal fazendo aquela pressão, e o povo todo alvoroçado. E Pilatos não achando acusação nele, digna de morte, porque os religiosos, os perseguidores queriam a cabeça de Jesus. Só que Pilatos estava instruído, já sabia quem era Jesus, e não podia fazer nada. Então ele fala, então, como não é crime de morte, não é coisa passiva para mim, eu quero que vocês voltem então para Herodes, ele que decida lá, sobre a comarca dele, ele que resolva essa situação. Então um empurrou para o outro. E quando Jesus volta para Pilatos, 23:11, então Herodes com os seus soldados, tratou com desprezo, escarneceu dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-los a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram-se amigos. Antes disso, andavam em inimizade um com o outro. Até na crucificação, até na última hora, Jesus foi milagre. Ele estava de mal, ele estava de bico um com o outro. E nessa hora eles fizeram as pazes. Voltaram à amizade.
Então Jesus volta então para Herodes. E Herodes sem o que fazer, tem a história que nós já conhecemos. Muito pregado, muito falado. Ele pergunta para o povo: temos aqui um criminoso, um bandido, um safado. E tem Jesus. Vocês escolhem. Quem vocês querem que crucifique? Jesus ou Barrabás? E o povo instigado pelos religiosos acaba concordando em soltar Barrabás, o criminoso que tinha cometido vários crimes, e condená-lo Jesus à morte. Jesus à sentença de cruz, ok? Então Jesus perante Pilatos, ele tem essa sua sentença. Mas na primeira hora, tudo isso, esse acontecimento é tudo na primeira hora, entre 6 da manhã e que hora? A primeira hora? Das 6 às, eu falei ali atrás, das 6 às 9 da manhã, vai pegando a visão. Então por volta das 9 horas da manhã, então Jesus é sentenciado, ele recebe essa condenação injusta. Então Jesus, ele é sentenciado à morte de cruz. E por volta então do início da hora terceira, então Jesus é crucificado. Jesus então agora ele sai do pátio ali de onde está o Herodes, ele pega a sua cruz e ele começa a caminhar em sentido onde o monte o Gólgota, onde ele seria ali então crucificado. Então por volta das 9 horas da manhã, Marcos 15, 25. Lá vai falar a respeito disso, sobre a sua crucificação. Então, a partir das 9 horas da manhã, então, Jesus é crucificado. E por volta das 10 horas da manhã, no nosso relógio, volta de hora da terceira hora do dia, no calendário, na hora deles. Então, Jesus começa o diálogo na cruz. Que diálogo foram esse, o Valadão? Então, Jesus começa a ter uma conversa ali com algumas pessoas na cruz. Conversa com quem, Valadão? Ele conversa com a multidão, ele conversa com sua mãe, e ele conversa com um dos apóstolos, o único que não abandonou ele, que naquele momento também estava com ele. Alguém sabe o nome desse apóstolo? Quem? A igreja sabe? João, irmãos. Vamos lá, acompanha comigo, ele não vai dormir não, hein, gente? Não vai cochilar, porque senão o Valadão vai ficar triste. Na hora que der vontade de cochilar, dá um glória aí que o sono vai embora. Então aí, por volta dessa hora terceira, de 10 horas da manhã, Jesus começa os diálogos. Ele fala com sua mãe, ele fala com uma multidão, ele fala ali com o ladrão que está ao seu lado, e o seu corpo todo ensanguentado. Pode soltar, Jonas, o trecho que eu pedi para você. Então nessa hora terceira acontece esse evento, ele todo machucado, ele todo açoitado, todo castigado, o seu corpo todo rasgado. Então, por volta de 10 horas da manhã até por volta do meio-dia, que é o final da hora terceira. E a parte da minha mensagem que Deus colocou no meu coração é essa parte que eu queria chegar. A hora terceira, a hora sexta. Hora sexta, que hora que é, gente? Do dia? Oi? Vamos, gente, me ajuda aí, igreja. A hora sexta é meio-dia. Ele vai colocar ali uns trechinhos do filme para a gente dar uma olhadinha que aconteceu. Olha lá, vai soltando aí, pode soltando aí. Então, por volta de meio-dia, Jesus já crucificado, ele já tinha passado por sua condenação, ele acaba os seus diálogos, porque já não tinha mais força para conversar por seu diálogo. E por volta da hora sexta, meio-dia, aconteceu o evento, que é a mensagem que Deus colocou no meu coração quando o pastor me chamou. Você sabe, você gosta, né? Aqui já conhece o que eu vou falar. Houve um momento peculiar da história. Houve um eclipse sem o sol, sem a lua entrar, sem a terra entrar na frente da lua, ou sem a terra ocupar o sol. Por volta do meio-dia, aquele sol estralando, hein, Alessandro? Hein, igreja? Pessoal da internet. Por volta de meio-dia, a escuridão é total. Os pássaros ficam alvoroçados, voltam para os seus ninhos. As pessoas se perdem no meio da rua porque não tinha luz, não tinha lanterna do celular, não tinha. E meio-dia eles começam a ter aquele rebuliço todo.
Eles olham, que evento que está acontecendo? Nem Hollywood consegue produzir o que aconteceu nesse dia, por volta do meio-dia. E algumas coisas peculiares acontecem após o meio-dia. Jesus exclama em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Alguém ajuda eu aí? Hã? 122. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. E tudo escuro, e Jesus nos seus últimos fôlegos clamando a Deus. E a treva sobre a terra, vai acompanhando comigo aí, igreja. Trevas total, escuridão total. Não estou falando de demônio, nem de trevas do mal, mas estou falando do dia do acontecimento disso. Mateus 27, 46. Depois das 13 horas, Jesus exclama com alta voz: eu tenho sede. Ele ainda agoniando, já perdeu quase todo o sangue. E ele clama ainda: a última profecia tinha que se cumprir, hein? Tenho sede. Mas era só para cumprir a profecia. E o soldado que está ali, ele pega uma cana, uma esponja, molha numa água. Depois você procura saber para que serve essa esponja e essa água que estava ali, que você não vai gostar. E eu não vou falar por causa do horário. Ele molha aquela esponja e bebeda ali naquela água com vinagre e dá para Jesus tomar. Na hora que ele encosta a boca de Jesus, Jesus vira a cara. Ele não quer aquilo. Mas cumpre-se a profecia. Hora sexta, 2h. Jesus grita: está consumado. Como que é no hebraico aí? Tetelestai. Tetelestai aqui, ó. Já pegou sobre isso aqui. Tetelestai, está consumado. Tudo está cumprido. E por volta das 3 horas, aquelas trevas é tão grande, aquele barulho, aquele vento, mas não tem chuva. Aquele vento que não tem granizo, aquele vento que não tem nada, só um barulho, aquele alvoroço, aquele rebuliço todo. Treva sobre a terra. Aí do nada, o pessoal do templo olha para o templo, aquela cortina que fazia divisão entre os sacerdotes, entre o povo e Deus, aquela cortina grossa, espessa, alta. Ela se rasga, irmãos. Mas não é um rasgo natural humano, é um rasgo divino. E esse rasgo divino, ele começa de cima para baixo. E aquele véu é rasgado, ou seja, o acesso a Deus está liberado. Jesus estava liberando o acesso de volta ao Pai. Por volta das 3h, o véu se rasga. E coisas interessantes também nessa cena de terror acontece, que poucas pessoas pregam, poucas pessoas falam. O sepulcro de mortos, eles são abertos, mas não são violados por pessoas, mas por causa do rebuliço, por causa do vento e do terremoto e das coisas que estavam acontecendo, a terra se abre e ela vomita alguns moradores ilustres da cidade. Mortos são ressuscitados, depois de muitos anos usa. As pessoas encontram: vovô, é você? Tia! Já faz 50 anos, tia. A Bíblia diz isso. Sepulcro dos mortos foram abertos e muitos mortos ressuscitaram. Quero ver o site GBT, a Disney, quem for para produzir um negócio desse. Nem o Walking Dead, aquelas negócio de zumbi vai ser fazer um negócio tão perfeito como foi no dia da crucificação de Jesus. Isso não é história da carochinha, isso é fato. Sepulcros são abertos. E aí o centurião que estava ali perto, o chefe, coisa, ele olha e ele testifica: esse verdadeiramente é santo, esse verdadeiramente é homem de Deus. Mas teve que acontecer tudo isso para eles testificarem. As trevas, o véu rasgando, o sepulcro. Testemunho do centurião e da multidão. E aí vem os soldados, no último evento, por volta do final da hora, depois da hora 9, 3 da tarde, eles com medo de escurecer, de anoitecer mesmo, e agora?
Não pode ficar pendurado para outro dia. Vamos acelerar a morte deles. E começa com Jesus. Começa lá. Um dos crucificados ao lado de Jesus, eles quebram a perna de um, quebra a perna do outro, mas quando eles vão olhar para Jesus, Jesus já tinha exclamado. Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha ido de arrasta. O nosso Jesus já estava morto. E para confirmar, ele com uma lança, ele dá um cutuque entre as costelas de Jesus. Dá uma cutucadinha. Tuc. E nesse último evento, ele testifica que Jesus está morto, saindo água, o resto de sangue. E Jesus já sem vida. Por quê, Valadão? Para que cumprisse a profecia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então quando você viu pregador falar que quebrou o osso de Jesus, quebrou as pernas, torceu isso. Não, não teve torção, não teve quebradura, não podia. Porque a oferta não podia ter defeito. A oferta tinha que ser pura, tinha que ser santa. Aleluia. Pode vir, Gi. Jesus, então, ele é furado do lado. No finalzinho do dia, Nicodemos vai ter com os principais e fala: já está morto, dá-me o corpo, eu quero enterrar. Jesus, Nicodemos consegue essa proeza, ele vai lá, consegue essa autorização, então Jesus é enterrado e sepultado. Ah, por que você está falando isso, Valadão? Porque toda vez que a gente tomar ceia, nós temos que lembrar disso. Não é lembrar da sua casa bonita, do seu carro zero na garagem, ou glória, que Deus te abençoe mesmo, multiplique na terra, não. Mas aqui o fato nosso, é de saber que Jesus foi crucificado, foi morto, para que eu e você pudéssemos ter vida. Temos acesso a Deus, e acima de tudo, vamos nos encontrar com Ele. O acesso hoje está liberado. Que esse dia, que essa mensagem fique no seu coração, irmãos. Que os irmãos guardem essa mensagem, pesquisem a respeito disso, tudo que eu falei. E se quiser depois ver também, vai estar nos grupos aí da igreja. Você pode assistir essa mensagem novamente e pesquisa, vá a fundo, irmãos. Que coisa linda esse dia. Porque foi por mim, foi por você. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Aleluia. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é!
você.